Muito bem, meus amados irmãos, muito tem se falado sobre o pós-pandemia. Como vai ser a vida, a igreja, o trabalho pós-pandemia? O que é que tem sido hoje, no tempo presente, o nosso novo normal? E o que é que será o nosso novo normal no término dessa fase tão difícil? 1 Reis nos ensina que as pequenas mudanças na nossa trajetória, elas podem ser trágicas. Basta um simples erro e tudo pode se acarretar em consequências trágicas, dolorosas. Uma pequena mudança no trajeto pode trazer uma grande diferença no destino. Muitas vezes o pecado começa com aquilo que parece ser uma pequena concessão, uma bobagemzinha, mas essa pequena mudança de trajetória pode trazer um destino mortal, doloroso, difícil. Nós não temos como controlar as consequências, as proporções dos desdobramentos. Nós não temos qualquer controle sobre o nosso futuro. Aliás, quem de nós presumiria que nós estaríamos passando por tudo que estamos vivendo esse ano? 2020 é um ano que entra na minha e na sua história para o resto das nossas vidas. Provavelmente você esteja preocupado. Será que a sua vida tem andado na direção errada? Será que você talvez esteja preocupado com os desdobramentos que isso vai acarretar no verão desse ano que vem? No final do ano, como é que vai ser? Final de ano, Réveillon, como é que vai ser o turismo aqui na Ilha de Boipeba? Enfim, quem sabe você que é um cristão e percebe que seu coração está ficando frio durante os desdobramentos dessa fase, ou ainda, será que você está preocupado com o caminho que a igreja vem seguindo e qual que tem sido a sua participação, o seu papel nisso tudo? Ou como é que vai ficar você nos desdobramentos dessa história de tantas mudanças, revitalizações? Deus tem nos chacoalhado por todos os lados. 1 Reis é um livro fantástico. 1 e 2 Reis, eles apresentam a segunda metade dessa história, que se inicia com o Reino Unido, estável, sob o comando de Salomão, muito próspero, e vai terminar quase 4 séculos, 400 anos depois, com a queda de Jerusalém e a deportação dos israelitas para a Babilônia. Então, 1 Reis cobre um espaço de tempo enorme. Nesses livros, a nação de Israel faz algumas mudanças de trajetos, pequenas mudanças, mas que vão ser cruciais. Esses livros, quando são vistos em conjunto, é um chamado ao arrependimento, ao povo: retornem, mudem, voltem atrás. Conta a história da rejeição do povo a Deus. E Deus falando para o povo: rejeitem essa rejeição de vocês a mim. Aqui em nosso panorama, em 1 Reis, nós vamos contemplar o declínio do povo em 4 movimentos. O primeiro movimento são as sementes do declínio, que é a história de Salomão. Salomão que começa, por incrível que pareça, a semear o declínio. O segundo movimento, nós vamos contemplar 2 retratos do declínio, que aí é como se a plantinha do declínio começasse a crescer, e vem então a divisão do reino. Esses 2 retratos nós iremos ver Roboão e Jeroboão. Terceiro movimento, os frutos do declínio, o declínio de Israel, o reino do norte. E por fim, nós iremos ver, no último movimento, o fim do declínio, a história de Elias e Acabe. A minha oração é que esse panorama de 1 Reis
nos alerte, nos desperte para o perigo do declínio espiritual e nos arme contra isso. Será que você tem passado por uma fase de declínio espiritual? Apesar de aparentemente parecer que não? Então vamos para o primeiro movimento, as sementes do declínio, a história de Salomão. Nós vamos aqui cobrir os capítulos 1 até o capítulo 11. Eu quero que você grave bastante isso. Papel, caneta, anote, memorize. Nós vamos aprender nesse primeiro movimento que o declínio espiritual ele pode começar em lugares surpreendentes. Ou seja, não pense que o declínio é apenas aquela imagem de tristeza, de apatia, de um lugar seco, árido, onde as pessoas estão desanimadas, onde está todo mundo praticamente com aquele semblante de morto. Não, muitas vezes a aparência do declínio é em um lugar surpreendente, com um aparente avivamento, na fartura, na prosperidade. E é isso que a gente vai contemplar. A semente do declínio, justamente no ápice da abundância, da fartura, que é o reinado de Salomão. Os capítulos 1 ao 10 vão apontar as bênçãos de Salomão. Representam bênçãos abundantes que Salomão recebe e toda a esperança que traz o seu reinado para o povo. Uma aparente expectativa de esperança. O capítulo 1, Salomão ganha a disputa pela sucessão de Davi. Capítulo 2, Davi passa o comando para Salomão e depois ele morre. O capítulo 3, Salomão vai orar por sabedoria e Deus lhe garante isso. Nesse contexto, acontece a primeira aparição do Senhor para Salomão e depois Salomão mostra a sabedoria que Deus lhe deu na famosa história das duas mulheres que disputam um bebê. Capítulo 4. Capítulo 4 vai mostrar a excelente e cuidadosa administração de Salomão, e isso deixa ainda mais clara a sua sabedoria. Capítulo 5 mostra ele preparando todo o cenário para a construção do templo do Senhor, o que vai acontecer lá no capítulo 6. E no capítulo 7, ele se dedica a construir o seu palácio e depois a mobiliar o templo do Senhor. O capítulo 8 mostra a glória do Senhor enchendo o templo. E Salomão consagrando o templo por meio da oração e da adoração ao Senhor. O capítulo 9, o Senhor aparece pela segunda vez para Salomão, a fim de adverti-lo contra a idolatria. Agora preste bastante atenção. Não é estranho, não é curioso pensar que Salomão precisou ser advertido contra a idolatria logo depois de ter construído o templo para o Senhor? O que é que isso nos ensina? O capítulo se encerra recontando alguns negócios de Salomão. O capítulo 10 vai apresentar, então, um resumo de toda a sabedoria, de toda a riqueza, de todas as bênçãos que Deus concede para Salomão. Está no capítulo 10, verso 21, 23, 24, que diz assim: também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinham estimação alguma. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração.
Salomão, de muitas formas, ele soa como uma espécie de personificação daquelas palavras finais de Davi que nós vimos lá no nosso panorama de 2 Samuel. Você vai lembrar, 2 Samuel, capítulo 23, verso 3 e 4. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Lembre que essas são as últimas palavras de Davi. Uma das. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Parece realmente que Salomão é esse homem. O capítulo 3 realmente vai registrar que Salomão amava o Senhor, andava nos estatutos de Davi, seu pai. Ele amava o Senhor. Ainda no capítulo 3, quando o Senhor lhe diz, pede o que quiser, que eu te dê, Salomão. E Salomão faz um tipo de pedido que revela um coração com a disposição muito correta em relação a Deus. Ele não pede algo que beneficiasse apenas ele, mas a todos por seu intermédio. Ele pede sabedoria, de tal maneira que essa palavra de Salomão parece boa aos olhos do Senhor. Como seria bom se tudo terminasse no capítulo 10. Mas, infelizmente, vem um capítulo 11. E o capítulo 11 vai expor o pecado, a idolatria de Salomão. Nesse capítulo nós encontramos também o fim de Salomão. As esposas não israelitas de Salomão levaram-no à adoração de falsos deuses, à idolatria, exatamente como o Senhor, por intermédio de Moisés, havia alertado que aconteceria caso os israelitas se casassem com estrangeiras. Deus advertiu, Êxodo capítulo 34, no verso 16, diz assim, não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que, quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também teus filhos a se prostituir com esses deuses. Salomão então desvia o seu coração do Senhor. O relacionamento com Deus não envolve apenas concordância racional. Envolve a tendência, a inclinação do nosso coração. O nosso coração tem que estar inteiro diante do Senhor. O que amamos é para isso que vivemos. Nós somos aquilo que nós amamos e a gente expressa a entrega da nossa vida por meio daquilo que as nossas afeições, desejos, prazeres se rendem. O livro não deixa dúvida de que Salomão amou o Senhor de forma real e verdadeira. Capítulo 3, verso 3. Todavia, entretanto, contudo, ele desviou seu amor. Ele desviou seu coração a fim de adorar ídolos. Todos nós temos um coração potencialmente idólatra. Todos nós. Nós podemos muito bem, no próprio culto, na própria liturgia, estarmos praticando idolatria. Nós podemos muito bem idolatrarmos um falso Deus, enquanto a gente acha estar adorando o único Deus verdadeiro. E isso é um alerta muito importante para nós. Agora, o que é que o Senhor promete como resultado da sua idolatria? Deus adverte Salomão. Salomão, da mão de teu filho, eu vou rasgar o reino das suas mãos. Olha que legado terrível Salomão deixa para o seu filho. Que legado triste para deixar para a sua próxima geração. Desobediência e consequências da desobediência. Ou seja, todo dinheiro, toda prosperidade, todo status que Salomão deixa, financeiro, material,
não vale de nada para o seu filho. O legado que fica mais determinante é a sua desobediência. Essa herança vai exceder toda a prosperidade material que Salomão deixa para ele. Aí você poderia então ouvir Salomão dizer agora aqui para mim. Imagine que Salomão está ouvindo e vai falar assim: pô, então eu não fiz nada que preste? Aí também é demais. Mas ainda assim, nenhum tipo de justificativa muda o peso da verdade e das consequências. Não pense que os dons, que o potencial, não pense que todo o bom desempenho que você um dia teve em relação ao reino de Deus, à igreja, vai justificar algum pecado presente na sua vida e na sua história. Nós vamos ver isso com muito mais profundidade adiante. Meus irmãos, Deus disse para Salomão: porque Salomão e seu povo me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. E aí o capítulo 11 se encerra, mostrando que Salomão foi muito abençoado, mas o seu coração não foi inteiro diante do Senhor. Lembre disso. Grandes dons não desculpam pecados. Grandes habilidades não desculpam pecados. O coração dividido diante do Senhor. Você pode ter uma excelente formação religiosa, teológica, você pode conhecer o verdadeiro evangelho, mas nenhum conhecimento e prática religiosa no mundo compensa o fato de ter um coração desviado em relação a Deus e aos seus caminhos. Que nossas bênçãos, irmãos, não nos embalem em indiferença espiritual. Você sabe muito bem, nós temos riquezas aqui. Nós temos praias belíssimas, manguezais. Os turistas, quando vêm até aqui, eles ficam perplexos, extasiados. Mas quando nós passamos a morar no local, aquilo que antes nos deixava extasiados passa a ser algo comum. Nós não podemos permitir que o nosso coração pare de se maravilhar com a beleza do nosso Deus. Deus é infinitamente belo. E eu pergunto para você, você tem sido indiferente espiritualmente? Apático? Dormente? Até quando você vai continuar se lamentando por não estar fazendo aquilo que você deveria estar fazendo? Leitura bíblica, oração, ser direcionado, ser pastoreado, amar a igreja, se envolver com ela, não fazer apenas aquilo que você se sente confortável ou gosta de fazer, mas aquilo que precisa ser feito para o crescimento e avanço do reino de Deus. Muito cuidado com lamentações e justificativas frequentes de não estar fazendo aquilo que deveria ser feito. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de se alimentar da palavra. Leia as Escrituras. Lembre que o declínio espiritual pode começar em lugares surpreendentes. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, nós temos dois retratos do declínio, que é quando essa plantinha do declínio que foi semeada por Salomão começa a crescer, e aí a gente contempla a divisão do reino. O primeiro retrato é Roboão, o filho e sucessor de Salomão. O segundo retrato, Jeroboão, o homem que lidera uma rebelião contra Roboão. Como resultado dessa rebelião, infelizmente, o reino se divide entre as tribos do sul e as tribos do norte. As tribos do sul, Judá e Benjamim, chamadas de Judá.
e as tribos do norte, chamadas em conjunto de Israel. A sede do Reino do Sul é em Jerusalém, e é ali que mantém os descendentes de Davi no trono. Já a sede do Reino do Norte é Samaria. E o que é que nós podemos aprender com esse segundo movimento? O declínio espiritual. Anote isso. Pode ter aparências diferentes, mas a raiz é a mesma. O declínio espiritual pode ter aparências diferentes, mas a raiz é a mesma. Nós iremos abordar então aqui os capítulos 12, 13 e 14, nesse segundo movimento. Um resumo desses 3 capítulos. Capítulo 12, Roboão assume o trono. Ele faz exigências infantis. Ele diz, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. O que é que ele quer dizer com essas palavras? Vocês acham que meu pai foi exigente? Vocês não viram nada. Por isso que Jeroboão consegue orquestrar a rebelião do povo, por causa dessa palavra infantil, desse menino mimado que assume o trono. O capítulo 13 apresenta um sinal incrível de julgamento de Deus sobre a idolatria de Jeroboão, que envolve 2 profetas. E o capítulo 14, então, por fim, relata esse fim de Jeroboão. Ele também resume o reinado de Roboão em Jerusalém. Agora, quais são os desdobramentos do resumo que eu dei desses 3 capítulos? Primeiro, é a gente ver a diferença, a aparência diferente de Roboão e de Jeroboão. Roboão, ele foi preparado para o trono. O cara tem sangue azul, família real. Apesar de sua criação real, esse cara não sabia lidar com o povo. Filhinho de papai, insolente, mimado, inseguro. Ao passo que Jeroboão, que está reinando então, que vai passar a reinar as tribos do norte, ele cresce sem pai, não tinha nada que se assemelhasse à família real. Diferente de Roboão, ele tinha astúcia para lidar com o povo. Anos antes, o próprio Salomão, preste bastante atenção nisso, Salomão notou os dons, as habilidades, os talentos de Jeroboão. Capítulo 11, verso 28, diz assim: E o homem Jeroboão era varão valente. E, vendo Salomão a esse jovem Jeroboão, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, ele é um jovem com muito potencial, incrível, muita habilidade de liderança, muita influência, ao passo de Salomão perceber isso nesse jovem e dar ele um lugar de destaque. Deus usaria Jeroboão para disciplinar a casa de Davi por causa dos pecados de Salomão. Aias, que é um profeta do Senhor, Aias, esse profeta, ele vai até Jeroboão e diz-lhes: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi, de todas as tribos de Israel. O que a gente tem aqui é uma espécie de déjà vu. Déjà vu é uma expressão da língua francesa que significa já visto. Ou seja, eu já vi essa história. É muito parecido com o episódio de Saul com Davi. É esse episódio agora entre Salomão e Jeroboão. Salomão, quando ouviu essa profecia do profeta Aias, ele tem uma reação em uma repetição sinistra daquele papel de Saul na vida de seu pai Davi e tenta matar Jeroboão, temendo que Jeroboão seja o novo ungido do Senhor.
Jeroboão foge para o Egito e fica lá até saber que Salomão morreu. Com todas as diferenças, Roboão e Jeroboão têm algo em comum: a idolatria. Lembra que eu falei? O declínio espiritual pode ter aparências diferentes, mas a raiz é a mesma. Idolatria. Aias, esse profeta, quando prometeu a Jeroboão as 10 tribos do norte, ele também falou: Jeroboão, você vai ser abençoado com a dinastia duradoura como a de Davi, se você ouvir tudo que eu te mandar e andar pelos meus caminhos, diz o Senhor, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. Infelizmente, Jeroboão não fez isso. Ele comportou-se como os israelitas no deserto. E esse cara, Jeroboão, faz bezerros de ouro, literalmente bezerros de ouro em dose dupla. Faz 2 bezerros de ouro. E ele direciona a Israel a uma idolatria que suscita a ira justa de Deus contra o povo. Jeroboão, com todos esses talentos que ele tem, habilidades, essas reconhecidas pelo próprio Salomão, leva o povo do Reino do Norte à idolatria em proporções incalculáveis. O autor, ele associa de perto o rei à idolatria do povo. Do jeito que anda o rei, o povo vai. É por isso que Tiago vai dizer, olha, o mestre, aquele que está direcionando, ele vai ser julgado com duplo peso. O autor deixa claro a responsabilidade de Jeroboão. Você vai ter expressões no texto, ele fez, ele falou, ele estabeleceu, mostrando que Jeroboão tem total responsabilidade no povo cair em idolatria. Ou seja, uma religião feita pelo homem, uma espiritualidade feita pelo homem, baseada nos dons de um homem. Isso é muito perigoso. É por isso que nós temos que ter em mente, irmãos, a grande diferença dele com Moisés. Perceba que o texto faz esse apontamento. Ele fez, ele falou, ele estabeleceu. Mas Moisés, vocês lembram daquelas descrições? Moisés fizera tudo conforme Deus lhe ordenara. Os dons espirituais, eles dizem respeito ao fazer. Os frutos do Espírito diz respeito ao ser. Dom de ensino, dom de misericórdia, dom de serviço. Mas os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Nós temos que ter essa perspectiva de que quando as coisas começam a se submeter aos dons, às habilidades, a gente inverte a ordem daquilo que é importante e essencial para Deus, que é a vida com Ele. Esse é o problema com o tipo de dons que Jeroboão tinha. A competência, o poder, mas o coração totalmente insubmisso, o coração desviado, o coração que mostrava resistência a submeter-se à liderança. Líderes insubmissos, que resistem a estar debaixo de autoridade, são um perigo. Eles querem uma espiritualidade conforme a medida deles. Ou seja, eles querem viver tudo em seus próprios termos. Se alguém pisa no calo, acham ter o direito de agirem de modo contrário à vontade de Deus, porque ele se acha Deus. Agora eu pergunto para você que me ouve, quando alguém pisa no seu calo, você tem se achado no direito de reagir de um modo contrário à vontade de Deus? Cuidado com isso. Isso mostra o coração totalmente dividido
entre o seu reino e o reino de Deus. Saiba ser contrariado. Saiba que as mãos de Deus, elas vão nos moer pelas mãos da igreja para nos conformar à imagem de Cristo. Não fuja de relacionamentos, não fuja de pressão, não fuja do desconforto. Esse é um alerta que a gente fica atento com esse texto, porque muitos de nós falamos, poxa, fulano tem tanto potencial, mas será que é o potencial que deve destacar os nossos olhos? Como é que é o coração daquela pessoa? Nós temos a tendência de trazer líderes apenas por meio da aparência de potencial. Lembre das qualificações morais para o ministério. Marido de uma só mulher, irrepreensível, inimigo de discórdia, não dado ao vinho. Agora, vai ter inúmeras qualificações morais, apenas uma funcional, apto para ensinar. O que é que a gente valoriza? Se o cara for bom, apto para ensinar, carismático, tiver uma boa formação, pouco importa as qualificações morais. Porque a gente sempre tem a tendência de falar assim, poxa, fulano tem tanto potencial, nossa, que homem incrível. Jeroboão era assim. Muito cuidado com homens cheios de questionamentos, mas questionamentos vazios. O problema não é ter questionamento é bom. Mas muito cuidado, porque o problema é quando o questionamento sempre está desacompanhado com maravilhamento. Ou seja, ele nunca descreve sobre o que Deus tem lhe ensinado, aquilo que Deus tem tratado no seu coração. Muito cuidado para você não estar descrevendo o que é que você está aprendendo com o conteúdo que você tem recebido. Capítulo 13. Um homem de Deus anônimo critica publicamente a idolatria de Jeroboão e faz com que a sua mão secasse. A seguir, o homem de Deus, após desobedecer a palavra de Deus, é morto. Você lembra desse episódio? O homem de Deus aparece a Jeroboão, profetiza de uma forma correta, a mão de Jeroboão seca, mas depois esse homem desobedece à ordem de Deus. E esse homem é morto. Qual é o ponto aqui? É que o Senhor julga a idolatria, a desobediência à sua palavra. Não importa quem tenha cometido a transgressão. Por isso, não importa seu desempenho passado, seu histórico, o quanto você já foi envolvido. Como é que você está hoje? As glórias passadas não podem justificar a rebeldia presente, a estagnação presente. Muito cuidado, porque tempo de igreja não te salva. Tempo de batismo, conhecimento histórico de todas as fases da igreja. Muito cuidado. Se você é alguém saudosista, que só vive com a mente, que tempo bom foi aquele. Viva hoje para a glória de Deus. Incline o seu coração totalmente ao Senhor, que o seu coração possa ser inteiro diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. O capítulo 14, o profeta Aias denuncia Jeroboão. Tu fizeste o mal, pior do que todos os outros que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas, diz o Senhor no capítulo 14, verso 9, para Jeroboão por meio do profeta Aias. A seguir, Deus promete que Israel será expulso e espalhado por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez Israel pecar. Os líderes, eles têm grandes responsabilidades aos olhos de Deus. Seja para o bem, seja para o mal. Nós temos que estar atentos a isso. Nenhum conjunto de talentos ou virtude pode compensar
um coração imparcial perante o Senhor. Eu vou repetir isso. Eu peço que você, em nome de Jesus, preste bastante atenção. Nenhum conjunto de talentos ou virtudes pode compensar um coração imparcial perante o Senhor. Muito cuidado. Se você é um líder, ou se você é um cristão e tem me ouvido, nenhum coração que esteja disposto a paquerar com as novidades da nossa cultura, que apenas olha para desempenho e não para fidelidade, está em risco. Deus não se importa prioritariamente com bom desempenho, mas com fidelidade. O desempenho para Deus procure apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, lembre que você e eu, nós somos amigos do noivo. E nós estamos falando bem do noivo para a noiva. Se você é um líder, um pregador, para que a noiva, que a igreja, se apaixone cada vez mais pela pessoa de Cristo. Muito cuidado para você não estar querendo chamar atenção para si. Ou seja, se talentos e virtudes não compensaram um coração imparcial perante o Senhor para Jeroboão, também não vai compensar para mim e para você. Apenas Cristo faz o que a igreja precisa. Ou seja, Cristo é o Salvador da igreja. Eu e você, nós não somos os salvadores da igreja. Cristo já fez. Ele é o Salvador. Por isso, fuja do pragmatismo, que vai dizer, o que é certo é o que dá certo. Então, se dá certo, está justificado. E aí a gente tem que abraçar. Muito cuidado apenas com esse olhar pautado em desempenho, em estratégias. Lembre que Cristo já fez o que a igreja precisa. O que a gente precisa fazer é anunciar essa mensagem e levar esse povo à maturidade, olhando com um olhar firme para a consumação da fé em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador. Ou seja, quanto mais você criar expectativa e senso de eternidade no coração da igreja, mais a igreja se fortalecerá. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, seus olhos estão firmes na eternidade em Cristo Jesus? Você está com os olhos fitos e lembrando sempre que a sua vida é vapor e pó? E que a gente está nessa peregrinação, mas logo, logo a terra prometida está bem ali? Anseie isso no seu coração. Vamos tentar perguntar para nós como igreja, sem levar em consideração pontos fortes ou pontos fracos das nossas igrejas. Nós estamos seguindo a Deus, dos modos de Deus. Como líderes da igreja, nós estamos dirigindo o nosso foco, fazendo com que a igreja siga a Deus e lide com os seus problemas do jeito de Deus. Que a gente possa fazer com que a igreja esteja firme, olhando para o Senhor Jesus, olhando para Ele e não para nós. Uma grande pergunta que nós precisamos fazer é: será que o pragmatismo ele tem entrado dentro da nossa igreja? Eu tenho muito temor em relação a isso, irmãos. Eu tenho muito temor. Nós estamos vivendo fases onde a gente está sendo bombardeado por uma série de propostas e de estratégias. E a gente precisa estar atento em relação a isso. Eu tenho recorrido a soluções imediatistas e pragmáticas. Qualquer coisa, menos que isso, menos que a fidelidade a Deus, é perigoso, é desastroso, independentemente do quão boa pareça ser.
A gente não pode recorrer ao pragmatismo, porque o pragmatismo, quando fala o que é certo é o que dá certo, segue a mesma filosofia do direito de ser feliz, ou seja, eu não posso passar por desconforto, nem por sofrimento, então logo é quase a mesma propaganda da Igreja Universal: pare de sofrer, fuja do desconforto, fuja do sofrimento, porque você tem que ser feliz aqui e agora. Não, a proposta bíblica é: olhe para a sua história. E agora, quando Cristo entra na sua história, você vai entrar numa nova narrativa. A narrativa de Cristo, da redenção. E os seus olhos vão estar firmados na cruz do Calvário. Aqueles que querem viver uma vida piedosa vão sofrer perseguição. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em relação à sua história, lide com o luto, com o sofrimento. Lide com essas catástrofes que a gente tem passado hoje e esse ano pela ótica do eterno. O seu passado, ele vai ajudar muito bem a você entender a sua situação presente, mas ele não é determinante. Cristo é determinante. Nós não podemos reinterpretar o conceito de maturidade à luz da visão moderna. Que é assim: aqueles que têm a mente aberta, esses são salvos. O que tem mente fechada, hipócritas, esses daí estão perdidos. E aí esses vão achar que maturidade são aqueles que não têm problema nenhum com coisas que crentes imaturos se escandalizam. E a gente também não pode cair no erro de interpretar maturidade pela ótica dos legalistas. Aqueles que são morais e corretinhos estão salvos. Já os imorais estão perdidos. O Evangelho vai dizer: você orgulhoso está perdido. Você humilde, coração contrito, você faz parte do reino de Deus. Lembre, irmãos, tudo que eu falei nessa primeira parte. O declínio espiritual pode ter aparência diferente, mas a raiz é a mesma. A aparência de fazer o bem, de trazer alívio, mas isso tudo é momentâneo. A palavra de Deus, ela vai trazer não aparências, mas consistência. Nem sempre o declínio espiritual está na aparência do fracasso. Às vezes, o declínio espiritual está justamente naquela aparente boa fase em que falamos saudades daquele tempo. Muito cuidado, fico alerta para mim e para você. Nós estamos tratando de forma panorâmica o livro de 1 Reis, contemplando o declínio em 4 movimentos. Essa primeira parte, nós vimos os 2 primeiros movimentos, que é, primeiro, a semente do declínio na história de Salomão. E a gente aprendeu que o declínio espiritual pode começar em lugares surpreendentes. E nós vimos o segundo movimento, mostrando 2 retratos do declínio na vida de Jeroboão e Roboão, a divisão do reino. E nós aprendemos que o declínio espiritual pode ter a aparência diferente, mas a raiz é a mesma: idolatria. Que o Senhor em Cristo nos alerte para a glória dele.